Cruzoé, uma ilha no jornalismo. Muito bem. Bom, o assunto é espinhoso, o assunto é novidoso também. A gente já mencionou aqui algumas vezes o caso, mas o Patrick trouxe uma reportagem de fôlego dando todos os detalhes desta investigação que está correndo no Supremo. Põe a capa na tela, Freitas, por favor. Capa que você, obviamente, colocou a mão aí e ajudou a fazer. O Mercadão das Emendas, uma investigação, está em sigilo, mas que já tem alguns parlamentares como alvo. É isso mesmo que você está vendo. Mercadão das Emendas. É compra e venda de emenda parlamentar. Então, quando você ouvir orçamento secreto, emenda impositiva, não sei o quê, tudo está sendo negociado. Tudo é passível de negociação. Quem vai explicar para a gente é o Patrick. Patrick, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Cláudio, boa noite a todos. É isso mesmo que você disse. Tudo é negociado, tudo é passível de ser negociado, né? E nessa mais recente edição da revista Cruzoé, a gente traz esse caso, traz detalhes sobre essas investigações em curso, que mostram aí o balcão de negociação, de compra e venda de emendas, né? Que ponto a gente chegou, é o que essa reportagem traz aí. A gente pode falar quem está sendo investigado? Pode, né? Pode. Nesses dois inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal, tem quatro parlamentares, né, um senador e 3 deputados, mas o que a gente teve acesso é um parlamentar-chave ali para essa investigação, que é o Josimar Maranhãozinho, né, usa o nome dele, o diminutivo do nome dele, como nome político, o diminutivo do estado dele, né, que é o Maranhão, e segundo as investigações, ele é uma peça-chave nessa engrenagem da compra e venda de emendas, porque ele teria percebido ali um negócio e teria regimentado vários parlamentares dispostos a empenhar suas emendas e o seu orçamento ali de direito em um estado diferente do seu, sabe? O parlamentar lá do Tocantins ou lá da Alagoas, ele receberia um pedágio e colocaria essas emendas ali no estado do Maranhão. Chegando no estado do Maranhão, o que acontece? Esse dinheiro vai para prefeituras do grupo político do Maranhãozinho e de lá é empenhado, é gasto com empresas desse grupo político que devolve esse dinheiro, né, para o Maranhãozinho e para a turma dele. O que a nossa reportagem, ela se debruçou e avançou foram nos detalhes dessa investigação e no caso, principalmente, do Maranhãozinho. A gente teve acesso ali a informações de relatórios do COAF que mostram todo esse caminho do dinheiro. Desde quando ele sai aqui de Brasília, né? Só para vocês entenderem, o dinheiro sai aqui dos ministérios, sai do Caixa da União e vai parar principalmente nos cofres da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do São Francisco, né? De lá, esse dinheiro vai para contratos com as prefeituras, vai para as prefeituras por meio de transferências diretas, e as prefeituras fecham esses contratos. Aí que a gente teve acesso a dados do COAF que mostram que esse dinheiro que chega na prefeitura, esse dinheiro da União, das emendas, dos recursos dos parlamentares, esse dinheiro ele vai cair no que os investigadores chamam de empresas satélites. São empresas que giram até bonito isso, esse nome, essa metáfora que o Ministério Público faz. As empresas satélites que tem a empresa Sol. A empresa Sol se chama Madri Construções, que é de propriedade lá do Maranhãozinho. E as satélites são as que firmam esses contratos lá com as prefeituras. Depois de receber esse dinheiro, essas empresas, de receber esses dinheiros por meio de contratos ali fictícios ou contratos de fachada, essas empresas vão lá e transferem o dinheiro para o caixa da empresa que os investigadores chamam de empresa de companhia Sol,
que é a empresa do Maranhãozinho. Então, é todo um caminho aí dos recursos públicos, desde essas negociatas em Brasília até chegar lá na ponta, no parlamentar, né? A gente, por meio de acesso a essas investigações e nós mesmos apurando sobre essas empresas, a gente chegou a todo esse caminho do dinheiro aí. O Maranhãozinho, seu Josimar, é do PL do Valdemar Costa Neto. Não surpreende, né? Nós, inclusive, registramos recentemente que ele foi alvo, né, de um novo inquérito, foi alvo de uma nova operação da Polícia Federal. Na primeira operação, no ano passado, pegaram mais de 2 milhões na casa dele em espécie, e semanas atrás, de quando essa data, de quando olha aí, essa matéria, 7/10, pronto, 7/10. Na semana passada, ele foi alvo novamente de uma operação da Polícia Federal. Então, tá aí, segundo os promotores, o esquema teria movimentado 160 milhões, todas as explicações aí. O que acontece? Não é só o Josimar, porque quem é Josimar do Maranhãozinho, né? A gente, inclusive, vem acompanhando o Josimar já tem um tempo. Põe aquela outra, Freitas, do Josimar, que o Josimar foi um campeão de emendas. Isso já começou a chamar a atenção da nossa reportagem lá atrás, ainda no ano passado, e quando ele foi alvo da primeira, nós lembramos isso. Ele empenhou 75 milhões em emendas para a Codevasf, que vocês, inclusive, né, Patrick, na Cruzeiro, já mostraram para que serve a Codevasf, né? Esses 75 milhões de reais aí, ele seguiu o mesmo caminho, assim. Quando a gente vai olhar na ponta como esse dinheiro foi gasto nas empresas que são do grupo político do Maranhãozinho, né? E são essas empresas que os relatórios do COAF pegaram como empresas que transferem dinheiro para a empresa dele próprio. Então, assim, o que faz um deputado desconhecido de primeiro mandato lá do Maranhão poder destinar tantos recursos assim, né, dentro da Codevasf. E o interessante é que a Codevasf, esses 75 milhões aí, eles são do orçamento, eles são um crédito extraordinário criado lá dentro, né? Quando eles estão atrelados lá ao nome do Maranhãozinho, já é uma coisa que foge às regras básicas do orçamento, da impessoalidade, né, do bom uso do dinheiro público, porque o que você tem ali é um parlamentar comum tendo acesso a uma fatia gigante do orçamento público, né? E pior, quando esse dinheiro é aplicado lá na ponta, ele vai parar nas empresas do próprio grupo político, do parlamentar, segundo as nossas apurações, segundo as investigações, né, do Ministério Público. Então, esse caso da Codevasf, ele é bem exemplar, assim. E o Cláudio, por que a Codevasf, né? Por que colocar o dinheiro na Codevasf? É uma forma que os políticos encontraram para retirar ali, despistar o caminho do dinheiro, porque o Ministério do Desenvolvimento Regional podia muito bem ali empenhar o dinheiro diretamente nas prefeituras, mas só que aí ficaria ali a digital mais presente do parlamentar. Então, o que o Ministério do Desenvolvimento Regional faz? E aí a gente mostra a participação também do governo para alimentar esse esquema todo. O Ministério do Desenvolvimento Regional vai lá e empenha na Codevasf. A Codevasf vira só um local de passagem do dinheiro para ele chegar lá na ponta sem as digitais, né? Na verdade, a intenção era que chegassem as digitais, né? Mas o Ministério Público e os jornalistas vão lá e vasculham e encontram as digitais desses parlamentares. Então, um órgão público ali, uma companhia pública sendo utilizada para passagem de dinheiro público. Porque quem executa lá na ponta não é a Codevasf, mas é as prefeituras recontratando empresas lá na ponta. Qual microfone que desligou, Freitas? O seu? O do Patrick desligou. Vocês devem estar ouvindo o Patrick um pouco mais baixo, que vocês devem estar ouvindo ele através desse aqui, porque o pessoal dele desligou. Não tem problema, não. O Freitas arruma rapidinho. A questão é a seguinte. É isso. O esquema é mega esquema. A PF já estava suspeitando. Que bom que foram avante, que foram além. Nós, inclusive, quando surgiu a história das emendas, aquelas emendas do Extras, né? O orçamento paralelo,
eu trouxe aqui o Eduardo Gomes no Papo Antagonista. E eu questionei o Eduardo Gomes justamente sobre essas indicações, porque se você fizer uma pesquisa, você vai ver o Eduardo Gomes fazia encontros com o Josimar do Maranhãozinho, com outros parlamentares, etc. e tal. Então eu trouxe o Eduardo Gomes aqui, que é investigado, né, Patrick? Está sendo investigado aí. Aí ele deu a justificativa dele, deu a desculpa dele. Freitas, tem o VTzinho daquela nossa entrevista? Estava aqui com o Diego também. Põe um pouquinho dele. Põe, por favor, esses documentos. A gente estava conversando mais cedo, o senhor me mandou. Os documentos são os ofícios, né? Por favor, amplie a imagem. Tá aí, ó. Esse aqui isso aqui para o pessoal saber, né? É um espelho aqui do ofício, tá? Do ofício do senador, do líder do governo, para a Secretaria de Governo da Presidência, solicitando justamente, né, a autorização da liberação do limite financeiro relativo às propostas abaixo. Aí você tem os estados, Acre, Bahia, Pará, tá? E os valores. E a destinação, o objeto, tá? Assim, adequação de estradas vicinais, obras de infraestrutura de estradas vicinais, pavimentação de vicinais, calçamento. Quer dizer, a gente não sabe nem para onde vai, aonde esse dinheiro está sendo colocado. Põe o próximo documento. Porque, assim, você vai lá, na Bahia, senador, Sena Madureira, você não tem lá no Acre, Sena Madureira, estradas vicinais, mas quais estradas, né? Você aumenta esse aí também, por favor. Aumenta aí. Olha lá, 10 milhões de reais, né? Estou solicitando a transferência, a descentralização da transferência, lá justamente para a Codevasp, 10 milhões. Baixa um pouquinho, Freitas, por favor. Baixa mais. Aí está lá, objeto a definir. Quer dizer, você está liberando um recurso que não tem nem objeto, né? Não tem nem objeto. É disso que eu estou falando. Aí eu lhe pergunto, mais uma vez, quer dizer, volto na pergunta. Não seria melhor, para que vocês não sejam suspeitos, né, diante da sociedade, vocês estão lidando com dinheiro público, não é o dinheiro do senador, do deputado, né? Vocês estão, isso aqui serve para vocês enviarem recursos para as cidades, né, os municípios, os estados, para que sejam feitas obras, infraestrutura, dinheiro para o hospital, dinheiro para educação, dinheiro para compra de equipamento. Mas se você não tem nem o objeto, como é que fica? Primeiro, eu queria falar para você que essa conversa aqui, ela é realmente para a gente deixar claro que o mecanismo da RP9 precisa de aperfeiçoamento. Tanto é que os próprios ofícios setoriais de vários relatores setoriais foram substituídos, na medida, pela liberação de recurso a ministério pelo relator geral, por indicação do parlamento. Então, se nós pegarmos a nota do Ministério acerca disso, há a prerrogativa para indicação do recurso do orçamento, e a indicação do ofício é o início de um processo que, se destrinchado, vai dar todo um processo de utilização de recurso público que deve ser acompanhado pelo município, pelos órgãos de controle, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, Polícia Federal. Agora, é evidente que, por toda a discussão feita, principalmente porque a RP9 vai na retificação permanente do orçamento. O orçamento tem emenda individual e positiva, emenda de bancada, recursos dos ministérios, e, durante o ano, os recursos que são redirecionados vão para algumas rubricas, entre elas o RP9. Então, realmente, se formos pensar na aplicação desse ano, que será a segunda, e nós temos 5 meses sem a execução do orçamento de 2021, é evidente que a gente concorda que é preciso reavaliar e discutir os mecanismos, como foi feito há tempos atrás, com as emendas individuais, com as emendas de bancada. E eu queria fazer uma observação com relação à utilização, Diego e Cláudio, com relação à questão dos recursos aos municípios. O dispositivo da transferência especial
está sendo discutido ainda. É verdade que há discussão também no STF e é uma discussão que você colocou aqui muito bem sobre a transferência sem uma atividade definitiva. Mas... Chega, estava suado o Patrick. Tá. Esse caso do líder do governo, do Eduardo Gomes, é interessante, porque a gente pegou e vocês já tinham trazido várias informações importantes, aqueles ofícios. O que a gente fez na apuração? A gente seguiu, fomos saber aonde que estava sendo aplicado esses recursos que o senador assina. A gente pegou, ele mandou 30 milhões de reais lá para 5 municípios que são base do Maranhãozinho. A gente foi lá nas prefeituras e pegou os contratos que decorreram desses 30 milhões. E, para nossa surpresa, ou nem tem tanta surpresa assim, quem que está lá na ponta recebendo esses 30 milhões destinados pelo senador? As mesmas empresas que aparecem nos relatórios do COAF depositando dinheiro na conta do Maranhãozinho. Então, assim, você tem toda essa parceria para essas verbas, e quando a gente vai lá na ponta, assim, os relatórios do COAF é o que a gente chama de batom na cueca, né? Essas empresas que estão recebendo lá, depositando dinheiro na conta da empresa do parlamentar. A reportagem ela teve essa função de seguir ali o caminho do dinheiro, mas é isso, é um caso, são alguns casos que a gente trouxe, só que as apurações em curso aí da PF e do Supremo, a gente já tem informação que vai chegar em muito mais gente e possivelmente um grande escândalo aí também de corrupção, desvio do dinheiro público, né? Não tenho dúvidas, é um mega esquema. Na verdade, esse é o grande esquema de corrupção hoje dentro do Congresso, é muito maior do que qualquer mensalão, anões do orçamento. Esse é o grande esquema, é o maior esquema. Aliás, eu já ouvi relatos, Patrick, aqui de deputada, né, que ganhou um helicóptero aí no rebate ao direcionar a emenda. O que acontece, gente? Resumindo aqui a ópera, todo parlamentar tem direito às suas emendas ali. Líder tem direito a um valor maior, o vice-líder, o parlamentar normal tem direito a um valor menor, mas todos têm o direito às suas emendas. Tem as emendas positivas, tem essas outras aí que criaram essas fora do orçamento, né, desse orçamento secreto, mas nesse caso eles usam tudo, negociam tudo. Então, quando você você que quer fiscalizar, já vou aqui dando a minha dica aí de checagem de notícia. Você quer fiscalizar, pega o seu parlamentar e procura saber aonde ele aplicou a emenda que ele recebeu. Ele tem lá 5 milhões de emenda, ele aplicou aonde? Foi no município, foi no estado pelo qual ele foi eleito? Não. Então já começou errado. Porque o problema é justamente esse. O que a gente percebe nesse modus operandi é o deputado de São Paulo mandando emenda para o Maranhão. O deputado do Roraima, ou do senador do Tocantins, mandando emenda para outro estado. Então, aí, para o Amapá, né? A gente vai chegar no Amapá também. Quando chegarem no operador dele aí, Patrick, a coisa vai entornar. A questão é a seguinte, isso aí é o maior esquema de corrupção hoje dentro do Congresso Nacional, tá? Então, assim, eles sabem disso. Inclusive, teve até pedido de busca feita pela Polícia Federal que não foi autorizado pelo Ricardo Lewandowski, que é o relator deste inquérito. Não à toa está esse desespero, não à toa estão querendo algemar o Ministério Público, que é disso que se trata, estão querendo algemar o Ministério Público para que eles possam continuar com o seu mercadão, né? Mas é isso aí. Patrick, vamos para a segunda matéria aqui, rapidamente. A gente está estourando todos os tempos, mas hoje é sexta-feira, tudo bem, você daqui a pouco vai para o teu happy hour, eu estou te atrasando um pouquinho, mas nós temos umas duas... o Freitas Sim. também está falando aqui, a tua esposa está te esperando, né, Freitas? Happy hour a pizza está fria, hein, Freitas? Hoje tem, né? Hoje tem, Tem nada, conversa fiada. Ficou aí, girou a madrugada trabalhando aí para fechar a Cruzoé. Alguém vai ter disposição para fazer alguma coisa? O Patrick, fala aqui. Bom, sintomas de fraqueza extrema é uma matéria que fala justamente desse impasse todo envolvendo a nomeação do André Mendonça. É o Bolsonaro ali entre o Centrão e os evangélicos, né? Onde que ele tem
muito a perder, mas na verdade só a perder de acordo com os passos que ele vai dar nessa situação do André Mendonça, né? Uma reportagem do Sérgio Pardelas, uma outra que eu assino com o Fábio Leite, Arapongas em Festa, que é uma reportagem falando do aumento de gastos aí do setor de inteligência nesse atual governo, e aí tem de tudo, tem até dinheiro para compra de satélite que seria usado pela PF, mas que a BIM também se apossou desses satélites aí, está fazendo, monitorando pelo celular. É possível monitorar pelo celular empresas e casas e tudo mais. Uma outra reportagem é do Duda Teixeira, sobre o fenômeno do aumento e do decréscimo da violência lá no Uruguai, né? Como que o Uruguai, esse novo governo, está conseguindo superar os altos índices de violência, principalmente violência urbana, lá no país. Uma quarta reportagem, na verdade, uma entrevista da Helena Mader com um especialista em bioético Vonei Garrafa. Está bem interessante essa entrevista também, uma discussão sobre se o uso desenfreado de cloroquina e kit Covid no país, no período de pandemia, né? Os conflitos éticos que estão implicados em tudo isso aí. Então a revista está bem interessante, tá aí o QR Code, assine, leia e contribua aí com o jornalismo independente que a gente faz aqui na Cruzoé e no Antagonista. Excelente, Patrick, mais uma vez, muito obrigado. Os nossos espectadores estão com saudade da Helena, tá? Então, assim, você manda um alô para ela vir aqui participar da próxima, porque a entrevista dela realmente está muito boa, uma entrevista que mostra o horror desses experimentos pseudocientíficos, e isso nas palavras de um especialista, né? Não é pitaco meu, né, nem de ninguém no boteco, é o horror comparado aos horrores nazistas. De fato, é um negócio assim, inacreditável o que nós vivenciamos. Inclusive ele alerta nessa entrevista que o Congresso, ele culpa o Congresso, que o Congresso está preocupado com outra coisa, né, com o mercadão, mas o Congresso não legisla justamente sobre esses experimentos para a proteção da vida humana. São omissos. Vocês são uma vergonha para a nação. Vocês são uma vergonha para a humanidade, para a civilização. Vocês são bárbaros. Patrick, obrigado, boa noite e até a próxima manchete, a próxima capa da Cruzoé. Um abraço, boa noite a todos.